E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Finalmente tô aqui pra falar das minhas últimas leituras. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo de atualização de leituras pra vocês saberem o que é que eu li no mês e tudo mais. Geralmente eu fazia esse tipo de vídeo todos os meses, só que aí a última vez que eu fiz foi no mês de março. Então, desde abril... que eu não venho aqui pra dizer o que eu realmente li no mês. É claro que se você acompanha o canal, você sabe o que eu li no mês, porque, embora eu não tenha feito vídeos de leituras do mês, a maioria dos livros que eu li ao longo desses meses foram pra vídeos ou se tornaram vídeos aqui do canal. Eu acho que teve, sei lá, uns 2 ou 3, só que não apareceram em nada, porque não foram livros que entraram em algum vídeo. Então por isso também eu tô fazendo esse vídeo. Se você me segue também lá no Scooby ou nas minhas outras redes sociais, você também acompanhou o que eu tava lendo esses meses. Mas eu queria deixar o vídeo aqui registrado e falar com um pouco mais de calma e um pouco mais de detalhes sobre todas essas leituras. Antes da gente começar o vídeo, eu quero muito lembrar pra vocês já deixarem logo o like aí, pra vocês não esquecerem de deixar no final. E caso você tenha chegado nesse vídeo por acaso, por favor se inscreve, porque isso me ajuda muito. A gente tá com quase 60 mil inscritos, então eu conto muito com vocês, compartilhando esse vídeo, mandando para os amigos de vocês, pra, sei lá, ajudem o canal a crescer. E rapidamente também eu quero convidar você a conhecer o meu projeto de apoiadores oficial aqui do canal, que é lá no Catarse. Você pode acessar no primeiro link da descrição. Você vai ter acesso a algumas recompensas exclusivas, sorteios, um grupo no Telegram com vários leitores e também o nosso clube do livro oficial daqui do canal. Então, caso você queira conhecer e possa também apoiar, eu já vou ficar muito grato. O link tá aí na descrição. Mas caso você não possa também apoiar assim diretamente, você pode me apoiar interagindo aqui com esse vídeo, com todas as outras coisas que eu posto, tá? Muito obrigado desde já. Eu contei aqui, foram 19 livros que eu li de abril até agora, o final de julho, né? Só que eu não vou falar de todos eles com muitos detalhes, alguns eu vou citar pra deixar aqui registrado, porque, tipo, tem uns que eu já fiz uns vídeos muito longos, específicos pra esses livros. Então esses aí eu vou só citar rapidamente e aí encaminho vocês pra esse vídeo, porque quem quiser saber mais detalhes, pode saber. Mas nesse caso aqui, nesse vídeo, eu vou focar mais nos livros que eu ainda não tive a oportunidade de falar aqui no canal. Em abril, infelizmente, eu comecei o mês sofrendo, porque eu ainda tinha que terminar uma leitura para aquele vídeo que eu fiz dos livros mais vendidos do ano passado, que eram os livros de autoajuda. E aí eu tive que ler o livro Mais Esperto que o Diabo. E eu li, infelizmente, não gostei nada desse livro. Esse vídeo não foi um vídeo proveitoso pra mim. Espero que vocês tenham pelo menos se entretido com ele, mas pra mim foi uma merda. Esses livros só fizeram passar raiva. É isso. Mas se você quiser saber o que é que eu achei desse livro, o que é que eu achei de Mais Esperto que o Diabo e dos outros dois livros de autoajuda que eu li pra esse vídeo, vou deixar o link aqui nos cards. Lá eu falei com muito detalhe o porquê de não ter gostado desse livro e porquê de ter dado pra ele 2 estrelas. Que vendo aqui, eu até acho que foi uma nota muito alta. Poderia ter dado menos, galera. Eu fui muito bonzinho. E aí, eu li o livro O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Esse livro aqui, eu já falei sobre ele aqui no canal. Se eu não me engano, foi no vídeo de livros tristes, mas eu não tinha tido a oportunidade de falar sobre ele ainda até esse vídeo sair. Foi um livro que eu gostei muito. Já adiantando aqui, eu dei 4,5 estrelas pra esse livro aqui, porque eu achei um livro sensacional. É um livro que se passa em Paris, na década de 50. E ele vai acompanhar a história do David até o momento que o David conhece Giovanni. O David, ele tem uma namorada, só que aí ela não tá ali com ele. No momento ela tá viajando. E no começo do livro a gente já tem a informação de que o Giovanni está sentenciado à morte. E isso foi uma coisa já que me deixou muito curioso pra continuar lendo o livro. Eu fiquei me perguntando o tempo inteiro o porquê disso ter acontecido. A história vai se encaminhando até esse momento e você fica se perguntando se ele vai conseguir se salvar dessa sentença. E você vai começando a ver a relação do David e do Giovanni acontecer. Eles se tornando bem próximos. Primeiro eles se conhecem, se tornam amigos, e aí essa relação deles começa a se desenvolver, e também é uma relação muito complicada, porque ambos os personagens, principalmente o nosso protagonista, não são personagens muito fáceis de se gostar. Então meio que dá umas raivazinhas de você ler esse livro. Eles são muito egoístas, eles são personagens assim, muito detestáveis mesmo, principalmente o David, ele fala umas coisas, os personagens pensam umas coisas também, que apesar de fazer sentido pra época que o livro foi escrito e pra época que a história se passa, dá uma agoniazinha de ler, mas vocês sabem que eu gosto desse tipo de leitura, eu gosto de ficar incomodado com livros e de personagens assim, mais reais, que apesar de me fazerem passar raiva e querer entrar no livro pra dar murro, eu gosto de ler sobre esse tipo de personagem porque eu acho muito bem feito, eu acho muito condizente com a realidade, sabe? Infelizmente. Mas é um livro também que ele tem muitas passagens bonitas que me fizeram refletir bastante, eu marquei várias coisas. Eu acho a escrita do James Baldwin muito bonita e eu também acho muito interessante toda a ideia desse livro. Ele também discute muitas questões, como a questão da masculinidade e sobre o que a sociedade meio que espera de cada pessoa. Então o livro tem uns assuntos meio interessantes porque dá pra gente refletir e discutir sobre. E é um livro também que ele vai discutir a bissexualidade, então eu acho isso muito interessante. Acho muito foda o James Baldwin ter feito isso, e principalmente há tanto tempo assim, entre aspas, atrás. E é um livro que eu gostei muito, recomendo. É bem triste também, não esperem nada feliz aqui, porque vocês não vão ter. Se preparem para gatilhos, crises existenciais e emocionais também.
mas mesmo assim eu recomendo bastante. E aí eu li o livro Quando os Adams Saíram de Férias, que conta sobre uma babá, que ela é meio que sequestrada e torturada pelas crianças que ela está cuidando. E é um livro extremamente gráfico, que a gente vai acompanhar essas crianças fazendo de tudo com essa babá, crianças/adolescentes no caso, e ela tentando se safar daquela situação e tentando sobreviver. É um livro extremamente pesado, é literalmente o livro mais pesado que eu acho que eu já li em toda a minha vida até o momento. Tem um vídeo específico pra ele também aqui no canal, que foi um livro que uma amiga minha recomendou, porque ela falou mesmo assim: Lucas, esse livro aqui é extremamente pesado e perturbador, acho que tu vai gostar. E eu falei, bom, vou ler, e eu li, e realmente é extremamente pesado, é extremamente perturbador, e eu também gostei bastante. Entrou na minha lista aí dos melhores do ano. É um livro que é meio difícilzinho de encontrar, porque ele não é mais publicado hoje em dia, inclusive eu não tenho, porque eu li emprestado. Os exemplares que a gente encontra hoje em dia, a gente encontra mais em sebos, ou pessoas que estão vendendo mesmo. Mas da última vez que eu vi, ele tinha lá no Estante Virtual, então se vocês quiserem dar uma procurada por lá, vale muito a pena, porque é um livro muito bem escrito, e eu acho que o autor consegue muito bem criar uma trama de suspense. E também eu descobri, depois que eu li o livro, que ele foi inspirado em um caso real. Inclusive eu já conhecia esse caso real, porque eu tinha visto o vídeo da Bel falando sobre esse caso real, mas fazia tanto tempo que quando eu li o livro eu não associei. E aí depois que eu li, que postei o vídeo, foi que vocês comentaram, e aí eu fiz essa associação. Então, apesar de ser uma história de ficção, ela é inspirada em um caso real, o que deixa tudo ainda muito mais pesado. Mas eu acho que vale sim a leitura se você está disposto a enfrentar essas coisas pesadas e essa trama do livro, porque é um livro muito, muito bom. Aí a gente entra em duas graphic novels que foram, assim, se tornaram queridinhos da minha vida, que eu recomendo muito pra todo mundo, que na verdade é um mangá dividido em 2 volumes, que se chama Solanin, e também foi essa minha amiga que me emprestou, então muito obrigado, porque foram mangás, assim, essenciais pra mim, principalmente no momento que eu li eles. Inclusive eu até fiz um vídeo específico pra esses mangás, só que foi um vídeo meio diferente, então algumas pessoas não viram, porque foi um vídeo meio poético, sabe? Também não tem o título, mas eu vou deixar aqui nos cards caso vocês queiram ver. Mas ele basicamente vai contar sobre esse casal e esses jovens no início, assim, da vida adulta, tentando se estabelecer mesmo na sociedade com relação a emprego, conseguir dinheiro, pensando em carreira, pensando em relacionamentos. Então foi um livro que me deu muitas crises existenciais, mas ao mesmo tempo também me deu uma pontadinha de esperança, porque é um mangá bem bonito, assim, ele tem uma mensagem bem bonita, ele é bem emocionante. Vai falar também sobre essa questão de sonhos e sobre seguir seus sonhos, e sobre sonhos frustrados, e sobre relacionamentos também, e como é importante você se relacionar com as pessoas, e sobre diálogos e muitas coisas. Então, apesar de ser um mangá bem simples e bem curtinho, só tem 2 volumes, ele me mostrou muita coisa, me fez refletir sobre muita coisa, e ele me ajudou muito no momento que eu li, porque eu nem sabia que eu tava precisando ler aquele tipo de coisa, mas eu tava. Foi uma história que conversou muito comigo, e eu acho que ela também pode conversar com muitos de vocês. Inclusive, nos comentários do vídeo que eu postei pra esse mangá, muitas pessoas falaram que se identificavam com o que eu falei no vídeo, e que iam procurar o mangá. Inclusive, algumas pessoas leram depois que eu recomendei e disseram que gostaram bastante, que apesar de ter tido ali o questão da crise existencial, vale a pena, porque eu acho tudo muito bem feito, eu acho uma história muito que vale a pena. Então, recomendo, principalmente se você também não tem muito costume de ler mangá, eu também não tenho, mas essa vale a pena, porque é curtinha, os traços são bonitos e tudo muito identificável, sabe? E aí eu encerrei abril com leitura que não foi nem um pouco proveitosa pra mim, que foi Para Sempre Interrompido, da Taylor Jenkins Reid. Infelizmente, não rolou. Pra quem não sabe, a Taylor Jenkins Reid é a mesma autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six e Malibu Renasce, que foram 3 livros que eu gostei muito, tipo, muito mesmo. 3 livros, assim, que eu amei e que eu recomendo muito. E aí eu nunca tinha lido nada da autora que não fosse dessa parada mais de famosos, essa coisa mais de ficção biográfica. E aí eu resolvi ler esse daqui, que é o primeiro livro publicado dela, se não me engano. É um romance, vai contar sobre esse casal, que eles estão recém-casados, apaixonados, e aí o cara morre. Só que já começou a me irritar desde o começo, porque o que acontece? Eles se conhecem e 6 meses depois eles já estão casados. E eu fiquei muito, sabe, acho que talvez eu seja muito amargurado pra ler romance, e eu não tô querendo determinar o tempo que ninguém tem que ter pra se casar com uma pessoa, mas eu particularmente nunca me casaria com alguém que eu conhecia há 6 meses. E aí a gente vai acompanhar o passado deles se conhecendo, e de como tudo foi se tornando, e como eles foram se apaixonando, e como foi uma paixão muito intensa, um amor muito intenso entre os dois, e o presente que ela tentando lidar com o luto e superar essa perda do marido que morreu. E assim, esse rolê todo já não me deixou muito animado com a leitura, porque, tipo, eu não via sentido em ler as partes do passado, mostrando como eles se conheceram e como eles foram se apaixonando e tudo se encaminhando pro casamento, porque eu já sabia que ele tava morto, eu já sabia como tava a situação no presente, então pra mim eu ficava, tipo, pra que eu tô lendo isso? E fora isso também, a protagonista me irritava muito, e a história toda, parece que a trama toda não fazia nenhum sentido, galera. Tipo, o motivo do cara ter morrido, a forma como ele morreu, eu já achei muito, sabe, nada a ver. E aí também teve todo um rolê dela ser casada com ele, mas eles meio que casaram no surto, então meio que ninguém sabia. E aí a mãe dele chega bem no começo do livro pra, né, o filho dela morreu, e ela fica tipo, quem é você? Porque ela não sabe quem é a esposa do filho, que ela nem sabia que o filho era casado. E aí começa a ter toda essa trama também dela tentando se envolver e se aproximar da sogra, e tentar convencer a sogra de que sim, ela e o filho eram apaixonados, e tentar explicar o motivo deles não terem
terem avisado que se casaram e tudo mais. Inclusive, quando explicou o porquê deles não terem avisado, eu fiquei muito bravo, fiquei muito puto com a explicação que a autora deu. E também não gostei da forma como a personagem começa a tratar uma amiga dela, que também tem um papel importante no livro, só que muitas coisas nessa história começaram a me irritar profundamente. E eu também falei mais sobre ela num vlog que eu postei aqui no canal, que se eu lembrar eu coloco nos cards aí. Mas enfim, galera, não funcionou pra mim. Eu fiquei bem triste, inclusive, porque como eu gostei dos outros livros da autora, eu achei que eu ia gostar desse aqui. Sendo sincero, eu não esperava que eu fosse gostar tanto quanto, porque além de ser o primeiro livro dela, é uma temática totalmente diferente, mas eu não esperava que eu fosse desgostar tanto. Então foi um livro que não funcionou pra mim. Eu dei 2 estrelas porque, tipo, ele se propõe ao que ele promete. Só que essa promessa é muito sem graça. Então meio que tudo que tem na sinopse realmente acontece no livro, só que eu não gostei da forma como isso foi feito e o livro não funcionou pra mim. Eu terminei meio que na força do ódio mesmo, e porque também era uma leitura conjunta. Mas é isso aí, galera. E aí entramos em maio. Comecei o mês muito bem, porque depois disso aqui, eu fiquei meio que numa ressaquinha, que eu não tava conseguindo ler direito. E eu tava meio que tipo, meu Deus, eu preciso pegar alguma coisa que me faça querer continuar lendo. E aí eu li o livro Telefone Preto e Outras Histórias, que eu também já falei 40 mil vezes aqui no canal. Mas ele não tá aqui comigo pra mostrar, porque um amigo meu me pediu emprestado. Mas vocês já sabem que livro é. É um livro de 15 contos escritos pelo Joe Hill. Ele foi republicado pela HarperCollins, porque antes ele tinha o nome Os Fantasmas do Século XX e Outros Contos. E ele foi republicado com esse título agora porque o Telefone Preto foi adaptado, então o filme saiu recentemente, inclusive eu estou doido pra assistir. Por favor, alguém me leve pro cinema pra ver esse filme, porque eu quero muito ver. A maioria das pessoas que eu vi elogiaram o filme, então eu tô muito ansioso. E é basicamente isso, são 15 contos com temáticas totalmente diferentes. A maioria deles é de suspense/terror, mas tem alguns que não são também. Então eu também fiz um vídeo específico pra esse livro, onde eu dei minha opinião sobre cada um dos contos. Tipo, eu lia um conto e falava o que eu achei. Então tá um vídeo assim bem dinâmico e com todas as minhas opiniões completas, se vocês quiserem assistir também. Mas é um livro que eu gostei bastante de todos os contos, tipo, não teve nenhum que eu detestei. Tiveram alguns que eu achei ok, mas a maioria eu gostei muito. Tiveram os meus favoritos assim, tiveram alguns que mexeram muito comigo, que eu não esperava também que fossem mexer tanto comigo, porque eu pensei que ia ser uma vibe mais de terror. Também tem uns que passam muito a vibe de terror, que dá aquele medinho, aquela coisa meio creepy, que eu gosto bastante. Esse livro foi o suficiente pra eu querer ler outros livros do Joe Hill, e agora, além de ser fã do pai, eu também estou sendo fã do filho, porque pra quem não sabe, o Joe Hill é filho do Stephen King. A HarperCollins, inclusive, ficou de me mandar outros livros do autor, então eu tô muito ansioso pra ler outras obras do Joe Hill, porque o Telefone Preto é muito bom e foi o livro que curou as feridas que a Taylor Jenkins Reid deixou na minha vida de leitor. E aí eu tava mais aproveitando a vibe ali, que eu tava gostando de ler terror, suspense. Eu disse, vou ler mais um clássico do terror, e peguei O Bebê de Rosemary. Esse livro tava na minha TBR, que eu tinha colocado pra ler nas férias. Inclusive, ignorem completamente aquele vídeo da TBR, porque eu acho que eu não li nem metade dos livros que eu me propus naquele vídeo. Mas enfim, li O Bebê de Rosemary. Pra quem não sabe, esse é um livro clássico de terror. Inclusive, ele faz parte dessa trindade que as pessoas consideram a trindade clássica de terror, do horror, né? Que é, com O Bebê de Rosemary, O Exorcista e A Profecia, que foi o único que eu não li ainda, A Profecia. E eu gostei muito de O Bebê de Rosemary, inclusive muito mais do que O Exorcista. É sobre esse casal, eles estão meio que prestes a fechar um contrato, um apartamento super moderno ali. Só que aí um apartamento que eles queriam muito morar, que fica nesse prédio meio antigo, meio, sabe, vintage, um negócio mais chique e tal. Eles queriam morar num prédio mais antigo, eles acham que isso é muito uma confirmação de status, principalmente a esposa. E aí eles acabam conseguindo uma vaga nesse outro prédio que não tinha vaga, e eles cancelam esse contrato que eles já estavam e vão morar lá. E aí coisas começam a acontecer, porque esse prédio ele é famoso por já ter tido algumas coisas meio esquisitas que aconteceram ali. Pessoas morreram, casos de não sei o que, de bruxaria, umas paradas assim. Só que mesmo assim eles querem muito morar lá, porque pelo status e porque sempre foi o sonho morar naquela rua, morar naquele prédio e tudo mais. E aí o que acontece? A nossa protagonista fica grávida e muitas coisas começam a acontecer. Esse livro ele é muito rápido, ele tem muitas reviravoltas e tem muitas coisas que fazem você ficar instigado e querer continuar lendo. Gostei muito do final, é um horror bem clássico mesmo. Eu já meio que esperava o plot, mesmo sem saber, porque eu também, apesar de ser uma história clássica, eu não sabia exatamente o que contava, mas eu já sabia mais ou menos por referências e por já ter lido outros livros, se inspiraram nesse aqui. É muito interessante porque ele fica brincando com esse negócio da consciência da personagem e colocar acontecimentos que a gente e nem ela sabe se aconteceram de fato ou se é coisa da cabeça dela. E tem essa parada meio de horror, meio de seitas e não sei o que. Eu acho muito massa, é um livro que eu gostei muito. Eu dei 4 estrelas pra esse daqui, achei muito, muito bom mesmo. A Rosemary, ela é uma personagem chatinha, mas faz sentido a história toda. Acho tudo bem feito, acho bem construído a ideia, o plot. Então eu recomendo muito. Se você nunca leu, fica aí a recomendação, porque é muito bom. E aí eu fiz uma releitura, que foi pra um vídeo que eu fiz aqui pro canal, de um livro queridinho meu, que eu tinha lido há muito, muito tempo atrás. A primeira vez que eu li esse livro foi em 2014, e ele por muito tempo era o meu livro favorito da vida, que eu sempre falava pra todo mundo que era o meu livro favorito da vida, que é
Quem é Você, Alaska, do John Green. Acho que todo mundo conhece esse livro. Acho que também mais da metade você já leu, ou se você não leu, você provavelmente sabe do que se trata. Mas é basicamente sobre esse menino que ele vai morar nessa escola que é meio como se fosse um internato. Então ele meio que mora na escola também. Mas enfim, ele conhece lá umas pessoas e conhece a Alaska, que é uma menina muito... que mexe com ele diretamente. Ela é uma menina muito diferente, muito excêntrica e mexe diretamente com o nosso protagonista e ele fica meio que fissurado na personagem. É um livro clichê, adolescente, que vai discutir questões que na época todos esses livros discutiam, então ele vai falar muito sobre essa questão de pertencimento, sobre se sentir sozinho, sobre não ter amigos, questões mais pesadas também, que esse livro discute, então é um livro que tem sim alguns gatilhos. E eu confesso que essa releitura ela foi bem proveitosa pra mim. Eu tinha muito medo de reler esse livro, porque como é um livro que eu tenho muito apego emocional, eu não queria reler e, sei lá, odiar e estragar minha memória com o livro, mas ainda bem que isso não aconteceu. Eu consigo enxergar as problemáticas do livro hoje em dia, consigo entender o que não funciona mais nele hoje em dia, mas foi uma releitura proveitosa porque eu li muito rápido e gostei muito. Tenho muito apego a esse livro, a essa história, a esses personagens, e essa releitura me fez sentir essas sensações de novo e foi bem nostálgico e valeu a pena, porque mesmo assim eu fiz várias marcações, coisas que, pra falar no vídeo também, coisas que eu gostei mesmo, sabe? Pra mim é um clichê que vale a pena, principalmente se você já leu esse livro e tem vontade de reler, confia em mim, que vale a releitura sim. Aí eu li também o livro A Violoncelista, do Daniel Silva. Esse livro também eu li para um vídeo aqui do canal e ele é meio que um livro investigativo, policial, só que ele é escrito de uma maneira diferente, porque ele vai abordar muitas questões políticas e muitas questões de conflitos entre países e de jogos de poder. Ele vai falar sobre um bilionário russo que ele é assassinado e aí o chefe de inteligência israelense, que é o protagonista do livro, Gabriel Elon, que inclusive é o protagonista de outros livros desse mesmo autor. Então é meio como se fossem livros independentes, mas que compartilham do mesmo personagem. Então eu nunca tinha lido outros livros do autor e consegui entender tudo aqui. Ele faz algumas referências a outras histórias e outras coisas, outros casos que esse Gabriel já investigou, mas não é nada que impeça a gente entender a história. E aí o livro começa a acontecer, ao mesmo tempo que a gente vai ter essa questão da investigação para descobrir quem envenenou esse bilionário russo, a gente também vai entrar em outras coisas, porque o livro meio que vai usar esse crime como um plano de fundo para discutir muitas questões políticas, muitas questões tipo Rússia e Estados Unidos, dos governos e de países europeus, de como as pessoas também enxergam uns às outras de países diferentes, e também vai falar muito sobre a questão da pandemia, porque o livro se passa durante a pandemia e eu acho que foi uma das partes que eu achei mais interessante, porque eu ainda não tinha lido nenhum livro que se passasse nesse período que a gente acabou de viver, mais especificamente no ano de 2020, então eu achei muito interessante ler tudo isso, achei muito interessante as críticas que o autor faz aqui, e as reflexões e as coisas que ele faz a gente pensar. Principalmente porque no final tem uma nota do autor e os agradecimentos também ele te utiliza para falar sobre toda essa questão com mais detalhes, sobre essas questões meio que mais informações do nosso presente que ele utiliza para fazer essa trama de ficção. Eu achei que isso tudo foi muito bem explicado por ele, foi muito bem justificado, então essa nota e esses agradecimentos fizeram eu gostar mais ainda do livro, e eu recomendo, caso você esteja procurando uma leitura de investigação, mas que é diferente, e que você também queira uma experiência diferente de leitura por ter toda essa questão das tramas políticas, e porque o autor traz muitas informações também que eu não fazia ideia. Muitas questões nesse livro aqui, galera, muitas mesmo. E aí, a gente encerrou o mês de abril com um livro abandonado, que foi o livro O Legado de Chandler. Esse livro é do mesmo autor do Tipo Uma História de Amor, que é um livro bem famoso, eu nunca li. E aí eu fiquei bem curioso pra ler esse livro quando eu vi essa capa, porque apesar de ser um livro jovem, ele fala sobre escrita. Então é sobre esses 5 estudantes que são selecionados para fazer parte desse clube de escrita super concorrido que tem na escola deles. É uma escola bem rica e é uma escola bem elitista, assim, e tem toda essa questão da romantização da escrita, da romantização das artes. Então é um livro que se encaixa ali na estética da Dark Academia, então foi por isso também que eu fiquei curioso pra ler, por também ter toda essa vibe de 5 estudantes, e aí eu me lembrei do Clube dos 5, e aí, tipo, toda essa questão do clube de escrita também, eu achei, pô, interessante. Só que, infelizmente, o livro não funcionou pra mim, eu abandonei ele mais ou menos na metade. É um livro que o autor coloca muita representatividade, o que, obviamente, é um ponto positivo, mas eu achei que ele foi bem superficial pra tratar desses assuntos, e eu acho que ele colocou muita coisa, e ele não conseguiu dar conta de falar sobre esse tipo de coisa, então, tipo, meio que ele só joga aqueles temas que ele poderia discutir com mais aprofundamento, mas ele não discute, pelo menos até a metade do livro, e eu duvido muito que na outra metade ele tenha tido tempo suficiente pra discutir isso de maneira bem aprofundada. Então foi uma das coisas que já comecei a me incomodar um pouco. Outra coisa também foi que eu me senti meio apático em relação aos personagens, porque a gente vai ter capítulos alternando entre o ponto de vista de cada um, e cada um desses personagens vai ter meio que suas questões pessoais, seus problemas, e meio que os planos de fundo da vida de cada um. Só que eles falam muito que eles estão daquele jeito, que eles são daquele jeito, que eles se sentem daquele jeito, mas o autor não se preocupa em explicar muito o porquê deles se sentirem assim ou mostrar pra gente. Então meio que fica aquela coisa deles se repetindo, tipo, como eles estão se sentindo, mas
mas você não entende muito bem. Isso fez com que eu não conseguisse criar uma empatia muito grande pelos personagens e ficar muito preocupado com eles, porque eu achava eles muito apáticos e meio caricatos, sabe? E, tipo, esses pontos de vista, apesar de ser dividido entre os personagens, eles estão todos escritos em terceira pessoa. Eu acho que isso me fez menos ainda conseguir entrar na cabeça de cada personagem e conseguir diferenciar uns dos outros e meio que criar esse apego mesmo por eles. Até a metade do livro não tive acesso às coisas que eles escreviam. E, tipo, como eles estão num clube de escrita e o livro fala muito sobre isso, eu achei que eu ia ter acesso a pelo menos alguns trechos das coisas que eles escreviam nas oficinas do clube. E eu não tive acesso. E aí isso me deixou também chateado, porque eu queria. Eu achei a relação e a representação dos personagens também bem caricata e meio clichê. No sentido de que, tipo, me passou essa vibe do Clube dos Cinco de ter um personagem que representa um estereótipo de filmes ou séries ou livros adolescentes que se passam em escola, sabe? A parte boa é que esses 5 personagens que representam cada um desses estereótipos são personagens que apresentam representatividade, o que já não deixa o negócio clichê, mas eu não gostei da forma como eles se relacionavam e da forma como o autor fez isso tudo acontecer. Eu acho que é tipo uma ideia boa, só que pelo menos pra mim não foi muito bem aproveitada. E tipo, o que mais me fez abandonar o livro foi que eu não tava sentindo uma motivação, parecia que os personagens meio que só estavam lá e eu tava acompanhando a rotina deles na escola e tipo, eu não tinha acesso às coisas que eles escreviam e também não tinha nada que movimentasse a história ou que me fizesse esperar por algo e me fizesse querer continuar lendo o livro. E como eu não tava apegado aos personagens, meio que não tinha motivo pra eu querer continuar lendo. E como eu decidi abandonar, apesar de eu ter decidido abandonar, eu resolvi pesquisar o final do livro pra saber como terminava, pra saber se eu tinha cometido um erro de ter abandonado. Mas eu fiquei feliz, no caso de ter abandonado, porque eu sinto que eu ia me decepcionar ainda mais se eu tivesse continuado o livro. Eu não gostei nada do que eu li, dos spoilers que eu descobri do livro, principalmente das atitudes de alguns personagens com relação a esse acontecimento, que obviamente não vou falar. Mas eu fiquei bem chocado, inclusive, com uma reviravolta que tem no final do livro e uma coisa que acontece. Então eu vi algumas pessoas também comentando, outras pessoas que não gostaram do livro, que eu fui pesquisar a opinião sobre, que meio que bateram com a minha opinião e essas pessoas terminaram o livro também. Então foi por isso que eu abandonei. Infelizmente não funcionou pra mim, talvez funcione pra vocês, porque eu vi também várias críticas positivas. Sei que é um autor também que o outro livro é bem falado e bem avaliado, mas pra mim não rolou e é isso. E aí entramos no mês de junho. Comecei o mês de junho lendo o livro Ellie Lorraine Warren, Demonologistas, que foi o livro que o vendedor da livraria Leitura escolheu para que eu lesse. Quem não sabe o que eu tô falando, fiz um vídeo. Eu fui na livraria, perguntei ao vendedor um livro para ele me indicar, ele me indicou esse, eu li o livro, fiz um vídeo sobre. Vou deixar o link aqui nos cards também. E é um livro que vai contar sobre casos e meio que como se fosse uma biografia que se mistura com a vida do casal e casos que eles foram acompanhando ao longo da vida deles. Pra quem não sabe, Ed Lorraine Warren era um casal de demonologistas que eles investigavam casos sobrenaturais, de possessão demoníaca e coisas do tipo. Foram os casos deles que inspiraram a franquia de Invocação do Mal, Annabelle, essa parada assim, sabe? Então provavelmente você já deve ter ouvido falar. E eu tenho muita curiosidade de ler, porque eu sou muito fã dos filmes, gosto bastante desses filmes. E eu já tinha interesse de ler sobre a história deles, saber mais sobre a vida desse casal, só que eu nunca tinha lido o livro. E aí eu acho que o vendedor foi muito certeiro na escolha, porque era um livro que eu já tinha vontade de ler. E aí eu li. Gostei bastante do livro, ele tem bastante informações, tanto sobre a vida do casal, curiosidades também interessantes sobre casos que eles acompanharam, que obviamente foram as partes que eu achei mais interessante, sobre os casos que eles acompanharam e as coisas que eles presenciaram. Obviamente não vai ser todo mundo que vai ler esse livro e vai acreditar nas coisas que eles falam aqui, e nem vai dar credibilidade, mas eu particularmente gosto bastante e acho muito interessante ler sobre esse tipo de coisa, apesar de ficar apavorado em alguns momentos. E aí, rapidamente, eu vou citar também 2 livros que eu fiz um vídeo específico e muito longo pra eles dois, que foi o livro Manual de Assassinato para Boas Garotas e Mil Beijos de Garoto. Esse vídeo saiu bem recentemente aqui no canal, então eu acho que não faz sentido eu demorar muito falando sobre eles, mas eu li esse vídeo porque eram 2 livros famosinhos lá no TikTok, que inclusive me sigam lá, galera, que agora eu tô muito TikToker, tá vindo um TikTok por dia. Meio que um foi eu li que era a esperança de ser o livro bom e o outro era a esperança de ser realmente o livro ruim, por questão das recomendações. Enfim, no vídeo eu explico melhor. Um é um suspense jovem e o outro é um romance jovem, então são livros bem diferentes um do outro. Um eu gostei, o outro eu detestei e cada vez que eu penso mais nele eu detesto mais ainda. Mas enfim, Manual de Assassinato para Boas Garotas eu gostei bastante. Pra quem tá iniciando aí na vida do suspense, que tá a fim de ler um suspense que não seja tão complicado e que seja rapidinho também e que seja uma coisa mais leve, entre aspas, do que suspenses e thrillers adultos, eu recomendo. E Meu Beijo de Garoto eu recomendo que fique trancado dentro de um cofre que ninguém possa ler. Tô brincando, mas não tanto. E aí, no mês de junho também eu li o conto Depois da Caixa Preta, do Rafael Estenfelder, que inclusive conheci o Rafa lá na Bienal e foi muito legal, porque ele é muito legal. Eu já li todos os contos desse autor e Depois da Caixa Preta é o mais recente dele. Ele vai ter toda essa temática de reality show, onde vai ter esse reality show e vai ter todo esse rolê de que o personagem, o protagonista, a namorada dele foi pra esse reality show e ela voltou muito esquisita, muito diferente, e ele nunca entendeu o que aconteceu com ela depois de que ela ter ido pra esse reality show e das coisas que ela disse ter visto
visto lá, então ele resolve ir pra o reality show também, pra tentar descobrir o que aconteceu com ela, e aí o conto começa a acontecer. Eu não quero falar muito sobre a sinopse, porque é um conto, então é curtinho, então eu acho que quanto menos vocês souberem, melhor, mas eu garanto pra vocês que é muito bom, vale muito a pena a leitura. Fiz um vídeo também que eu gravei minha reação lendo o conto inteiro, então dá pra vocês verem lá minhas reações dos pontos altos, os pontos, sabe, de emoção e tal. Como os outros contos do Rafa também, ele tem várias reviravoltas, e o final você fica assim, galera, porque você tá lendo de boa, do nada acontece uma coisa que sua cabeça faz, meu Jesus amado, era isso. Então eu acho muito bom, eu acho muito foda a temática dos contos do Rafa, porque são coisas bem diferentes, mas que me brincam com essa parada meio fantasiosa, ao mesmo tempo meio que de ficção científica, só que vai pra uma parada mais de suspense também, que faz você ficar muito curioso. Os personagens também são muito... personagens assim que você consegue imaginar de verdade, porque são personagens bem reais e também são contos bem divertidos, ao mesmo tempo que tratam de temáticas bem pesadas. Esse especificamente trata de uma temática bem pesada em uma parte dele. E eu achei muito interessante também algumas reflexões que eu consegui tirar desse conto, principalmente com relação ao negócio de reality show e sobre relação à mídia e essas coisas assim. Foi um livro que me fez também ficar criando teorias de conspiração sobre o Big Brother. Então, eu recomendo muito pra vocês esse conto e todos os outros do Rafa também. Aproveitem que tá no Kindle Limited e é bem curtinho. E é uma leitura ótima caso você esteja passando por uma ressaca literária ou querendo ler algo que vai te dar vontade mesmo de ler depois da Caixa Preta. Eu também li, no mês de junho, O Peso do Pássaro Morto, que é da Aline Bay, outro livro que eu já falei 1000 vezes aqui no canal. É um livro escrito em versos que acompanha a vida dessa mulher, que ela já, desde nova, ela passou por muitos traumas e por muitas situações difíceis, e a gente vai acompanhando a vida dela ao longo do tempo. É um livro que fala muito sobre luto, sobre traumas, sobre perdas, sobre solidão. É um livro muito, muito triste, que mexeu muito comigo, que me deu muitos gatilhos e muitas crises existenciais mesmo. Toda vez que eu falo desse livro eu falo a mesma coisa, mas é porque realmente eu acho muito foda como a Aline Bay consegue passar tanto sentimento e fazer a gente sentir tanta coisa. É um livro escrito em versos, que passa super rápido. Foi um livro que também que eu li bem rapidinho, mas que vale muito a pena. De verdade, um dos melhores do ano, um dos melhores que eu já li também. Tô lendo no momento que eu estou gravando esse vídeo. Minha leitura atual está sendo o outro livro da autora, que é o Pequena Coreografia do Adeus, e eu já estou amando, então também em breve volto aqui pra falar com vocês sobre ele. Mas enfim, recomendo muito O Peso do Pássaro Morto. É cheio de gatilhos também, então fica aí o alerta, mas é uma leitura que vale muito, 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 muito a pena mesmo. Até me alterei aqui, perdão. E chegamos agora no mês de julho, que não foi um mês assim que eu li muito, eu só li 3 livros no mês de julho, porque foi um mês muito cheio, foi um mês que eu vivi. Acho que foi o mês assim do ano que eu mais vivi, parece que eu vivi um ano inteiro em julho. Teve a viagem pra São Paulo, que eu fui pra Bienal, e aí também eu passei um período na casa dos meus pais, lá em Garanhuns, porque tava tendo um festival, e aí eu fui viver a vida mesmo, aproveitar com meus amigos, com minha família, com... enfim, muitas coisas aconteceram na minha vida no mês de julho. Eu não consegui ler tanto, então eu só li 3 livros, mas pelo menos foram 3 livros ótimos, então até agora, do ano, no julho, foi o melhor mês de leituras, mesmo só tendo tido 3 livros. Ou seja, galera, quantidade nem sempre é qualidade. Porque eu só li 3 livros, os 3 foram com notas altas e tiveram 2 favoritos. Então, assim, por favor. E tem outro que ainda tem potencial de se tornar. Começando com O Homem de Palha, do Pablo Zorzi, que eu já falei aqui pra vocês também 1000 vezes. É um thriller nacional que mexeu muito comigo, me deixou completamente maluco e obcecado por esse livro. Tem um vídeo específico pra ele também, eu vou deixar aqui nos cards. Ele vai ter como protagonista o Gustavo Prado, que ele é um detetive que mora nos Estados Unidos. Ele é brasileiro, mas ele mora nos Estados Unidos, a família dele foi pra lá bem jovem. E ele começa a investigar um caso sobre um serial killer, um possível serial killer que está ali matando mulheres, especificamente mulheres grávidas. E esses corpos, eles são encontrados de maneiras assim muito brutais e de maneiras assim muito violadas. Então é um livro também muito pesado, muito gráfico. Tem muita violência e tem muita descrição, e foi um livro que me deixou muito assim, galera. Mas é uma leitura muito boa, porque ele tem muitas coisas que fazem você ficar instigado com a história. Porque além de ter esse possível serial killer que tá matando essas mulheres, no começo do livro a gente tem acesso a um prólogo que é na perspectiva do assassino. Só que aí esse assassino também fica surpreso ao descobrir que um dos corpos de um caso que aconteceu 10 anos atrás foi encontrado do nada, só que ele não foi responsável por isso. A gente já fica nesse negócio de ter possivelmente 2 assassinos, e esse assassino que a gente tem acesso aos capítulos na perspectiva dele meio que começa a ter esse sentimento de inveja por essa outra pessoa que no caso não é ele, está levando os créditos de tudo aquilo, que pra ele é uma coisa boa, né? Esses créditos, entre aspas. A gente também vai ter a questão da vida pessoal dos protagonistas, que além do Gustavo, tem outro detetive que tem questões pessoais ali. O Gustavo, principalmente, ele vai ter todo um rolê dessa moça que ele fica citando, que ele aparentemente aconteceu alguma coisa com ele. A gente só vem descobrir isso bem depois. E é um livro que os capítulos são curtos e cada capítulo tem uma reviravolta que faz você querer continuar lendo. Gostei muito do final, eu acho que foi tudo muito coerente, muito bem feito, e que tudo fez muito sentido pra história. Sério, gente, muito foda. Fazia muito tempo que eu não li um thriller desse tipo, assim, que eu gostasse tanto. Tanto é que eu favoritei o livro. E como eu já falei, eu sou criterioso no sentido de favoritar thrillers especificamente, mas esse daqui eu gostei muito mesmo. Recomendo demais, demais mesmo. Por favor, leiam esse livro que vocês não vão se arrepender, e depois me contem o que vocês acharam. E aí eu li também o livro 1Q84, no caso, eu li o livro 1 do Haruki Murakami. Pra quem não sabe, é meio como se fosse uma trilogia, que na verdade
verdade é uma história só que foi dividida em 3 volumes. E é como se fosse uma distopia que mistura ali um realismo mágico, que mistura também um romance, meio que um drama, um rolê meio de sociedade secreta, que eu nem sei explicar direito o que é esse livro. Eu só sei que a gente tem 2 protagonistas, o Tengo e a Aomami, que eu não sei também se pronunciar assim certamente, caso você não saiba. O Haruki Murakami é um escritor japonês. Eu li esse livro muito rápido, apesar dele ser um livro bem longo. Foi uma história que me deixou muito curioso. Eu dei 4 estrelas por enquanto, e eu fiquei com muita vontade de favoritar. Só que como não é uma história que meio que tem um final, esse primeiro livro, é um final assim bem... que você sabe que meio que só foi um final de uma parte, não um final de um livro. Eu vou deixar pra avaliar de verdade e decidir se eu vou favoritar a história toda quando eu ler os 3 volumes, que inclusive eu quero muito ler em breve o segundo, porque o final deixa você muito curioso. Como eu já falei pra vocês que é como se fosse uma história só, dividida em 3 volumes, esse primeiro livro eu achei ele muito introdutório. Então o autor vai apresentar a gente os personagens, esses 2 protagonistas, apresentar as vidas deles e apresentar as motivações e o plano de fundo de cada um. E eu tô esperando o momento que eles vão se chocar, porque eu sinto que isso vai acontecer. E já tiveram indícios também disso, e eu tô muito animado, porque são personagens bem diferentes um do outro. Eu não gosto muito do Tengo, ele me irrita pra caramba, principalmente porque ele é muito... Tem hora que eu fico querendo entrar no livro de sequência de soco. Mas a Aomami, ela é muito foda, ela é lendária. Ela, inclusive, trabalha matando homens que merecem ser mortos, no caso, tipo assim, homens que cometeram algum tipo de crime, homens que abandonaram as esposas, homens que traem as esposas, homens que abusam de outras mulheres e coisas assim. Então a gente sabe que ela trabalha com isso, e ela é uma professora de artes marciais. Ela é muito foda. E o outro protagonista, que é o Tengo, ele é um professor de matemática, aspirante a escritor. Ele acaba se envolvendo ali com essa menina mais nova, que tá ali com seus 17 anos, porque vai ter todo esse rolê de ter um prêmio literário, e ele especificamente gosta muito do livro dessa menina, só que ele e o editor ali do negócio que cuida de tudo, que é um amigo dele, não consideram o livro bem escrito. Eles acham uma história boa, mas que ele precisa ser reescrito. Então meio que o Tengo fica responsável pra reescrever esse livro, reescrever o livro de uma forma boa, só que mantendo a história que já eles acham muito boa e criativa, porque eles acham que tem potencial fazendo isso pra ganhar esse prêmio, que é uma coisa super antiética. No caso, os personagens sabem disso. Como sempre, eu gosto muito do Murakami, porque ele coloca esses personagens muito reais, no sentido de que são personagens que cometem erros e que sabem que estão cometendo erros, que são egoístas e sabem que estão sendo egoístas e que admitem tudo isso. E apesar de ser um livro que ele vai pra uma parada meio diferente dos outros livros que eu já tinha lido do autor, eu tô gostando bastante dele. Ele também já me fez refletir sobre algumas coisas. Tem todo o rolê também do porquê do livro se chamar 1Q84, porque os personagens, eles têm essa sensação de que eles não estão vivendo na realidade. Eles sentem que eles estão como se fosse numa realidade, num mundo paralelo, que no caso é apelidado de 1Q84, que no caso seria o ano de 1984, porque eles começam a perceber algumas coisas esquisitas, e é muito interessante a forma como essas coisas são colocadas, porque são tão estranhas que eu nem consigo descrever pra vocês, mas quando vocês lerem, vocês vão sentir a mesma sensação que eu e os personagens. Amei muito esse livro, eu fiquei muito curioso pra continuar e ler tudo de uma vez só, os 3 volumes, pra já saber como termina, principalmente porque o final desse livro tem umas reviravoltas, umas coisas que eu fiquei, galera, tudo faz sentido, tá tudo começando a se encaixar. Também tem todo um rolê de meio que de uma sociedade secreta que eles começam a investigar ali, que é todo um negócio meio misterioso, como se fosse uma seita religiosa, entre aspas. É muitas coisas, gente, muitas coisas, muitas camadas nesse livro. Como tá dizendo aqui, ó, uma mescla de suspense, distopia e história de amor, em que tudo pode acontecer. E é literalmente isso. Muito bom. O Murakami está cada vez mais se tornando um dos meus autores favoritos, e eu tô muito curioso pra ler a continuação. E aí eu encerrei o mês de julho com chave de ouro, tendo aulas com ele. O meu velho favorito. Li o livro sobre a escrita do Stephen King. Eu tinha muita curiosidade de ler esse livro, porque, pra quem não sabe, eu tenho muito apreço pela escrita, apesar de não ser uma coisa que eu consigo fazer tanto. De por enquanto ser só um hobby mesmo, mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer dar certo mesmo. Eu tenho muitos planos de um dia publicar alguma coisa. Tem algumas histórias também já que eu comecei, tem algumas finalizadas que eu não tenho ainda coragem de mandar pro mundo, mas eu tenho projetos e estou tentando trabalhar neles aos poucos, mas me falta tempo pra parar e escrever mesmo. Mas enfim, ler esse livro também foi um combustível que eu tava precisando, no sentido dessa questão da escrita mesmo, porque o Stephen King fala sobre a história dele, então meio que também é um livro meio biográfico, porque ele vai contar sobre a vida dele, sobre como ele começou a escrever, então achei muito interessante. Fiquei chocado que é um livro de não ficção, mas eu li como se fosse um suspense, porque eu não conseguia parar de ler, ele conseguiu me capturar muito com a história, e mesmo nos momentos que ele estava meio que dando aulas de escrita mesmo, e dando dicas de coisas que ele faz, de coisas que ele considera que podem ajudar você a escrever melhor, eu ficava muito interessado, tanto por eu me interessar pelo tema, mas pela forma que ele faz tudo isso. Eu marquei muitas coisas mesmo, porque parece realmente que eu tava tendo uma aula com o King, só que uma aula que não foi nem um pouco entediante. Eu gostei muito do livro. Ele é dividido em algumas partes, tipo, no começo a gente vai conhecer um pouco mais dessa história dele, de como ele começou a escrever, que eu achei muito interessante. E aí depois ele vai dar essas meio que dicas de escrita, e vai falar sobre várias coisas também. O final do livro também é muito bom. No final também tem uma lista de livros que ele recomenda. Foi um livro que realmente me deu um gás e que me deu mais vontade de querer focar nos meus projetos de escrita e de querer me dedicar realmente a isso, e que me deu também muitas ideias e dicas, e que provavelmente eu vou ficar
voltando nesse livro algumas vezes pra rever essas dicas e rever essas marcações que eu fiz aqui. 5 estrelas, favoritadíssimo, um dos melhores livros de não ficção que eu já li, de verdade. E como eu já sou fã do Stephen King, ler isso aqui, eu acho que fez eu ficar mais fã ainda, galera, de verdade, recomendo muito mesmo. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam satisfeitos agora. Muitas pessoas ficaram me pedindo pra eu fazer esse vídeo logo das minhas últimas leituras. Vou tentar também não acumular as próximas leituras pra não fazer daqui só a 4 meses. Enfim, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e se vocês já leram algum dos livros também que eu citei, o que vocês acharam, ou se você ficou com vontade de ler algum deles. Por favor, peguem as recomendações do vídeo, porque eu acho que valem muito a pena. Livros aqui que eu já falei 1000 vezes e tem livros que eu tô falando aqui pela primeira vez que também vale a pena, outros que vocês fingem que nem viram aqui, mas vocês já sabem, no caso, se você for seguir minhas recomendações, é que é isso que eu tô pensando aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, espero muito ver vocês no próximo também, um beijão e tchau.